Tela grande, o Davi. Nós temos dois novos acontecidos hoje. Há poucas horas pelo Ministério da Saúde e o segundo, no dia de hoje, pela Secretaria Municipal de Saúde. O fato da Secretaria Municipal de Saúde é que nós temos a prova da transmissão comunitária entre paulistas que não viajaram e não têm contato conhecido com o indivíduo coronavírus positivo. Isto qualifica a informação de transmissão comunitária. Transmissão dentro do país. De São Paulo, portanto, do Isso estado é de que São é Paulo. grave. Esse é o fato número 1. E o fato número 2, que morreu alguém? Que o Ministério da Saúde, na manhã de hoje, comunicado agora, trouxe um rol de sugestões, recomendações para os estados, deixando as decisões aos estados, a não ser as decisões que o ministro e o Ministério entendam que sejam de ordem nacional. Então, o Estado de São Paulo, nós estamos reunidos agora, Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal da Educação, e o ministro vai anunciar as recomendações do Ministério grande lá. O governador de São Paulo. Obrigado, doutor Davi Wick. Passo a palavra agora ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro. Bom, boa noite a todos. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, hoje vim a São Paulo, sempre solidário, sempre parceiro, sempre pronto a cooperar e trabalhar em conjunto com os governadores, com os prefeitos e com o time de secretários estaduais e municipais de saúde e com os nossos médicos, enfermeiros e pessoal da saúde. Algumas medidas que cobram, às vezes, uma clareza como se fossem nacionais, elas são de âmbitos estaduais. Então vamos lá, exemplificar. O que eu faço com eventos? Eu não posso, não é função da União chegar e falar assim, nós vamos cancelar o evento. Outro dia me perguntaram, o pessoal da Paraíba, vai ter Campina Grande, vai ter São João? Ah, mas peraí, isso está lá na frente, vocês é que vão analisar no momento certo se terá ou se não terá. Então, os eventos, as coisas que ocorrem no âmbito dos estados, o Estado resolve. Os estados é que tomam as suas decisões. Nós damos as orientações gerais. Aglomerações nesse momento são bem-vindas? Não. Movimentações em cidades que passam para esse patamar que o doutor Davi colocou, temos transmissão sustentada, somos uma metrópole. Então, gradativamente, medidas vão sendo tomadas com o respaldo do Ministério. Essas que o governador, que os secretários vão colocar a respeito de aulas, a respeito de atividades de eventos, o Ministério da Saúde vão ter medidas novas agora, hein? Correto. Preste atenção. Do ponto de vista técnico, científico e principalmente do tempo, do timing e da maneira como se vai fazer. Nós vamos todos lutar isso juntos. Teremos dias fortes, dias bons, teremos dias que as estratégias se mostrarão corretas, teremos os engenheiros de obra pronta que depois que passa fala, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, sempre tem, faz parte da humanidade, mas nós vamos fazer sempre juntos com base em ciência, com base técnica e vamos estar juntos. Hoje o Ministério da Saúde publicou, e eu comuniquei ao governador, nós vamos repassar para iniciar, para estruturar, para esses gastos iniciais. O Estado de São Paulo, R$2 per capita, que são 47 milhões de pessoas, são 94 milhões. Mas não vou passar per capita. São Paulo está precisando agora? Tá. O Acre também? É o mesmo R$2 per capita para todo o território nacional. Então, eu já vou liberar 420, 430 milhões para eles iniciarem a organização. Abertura de leitos. Abrir leito novo. Abrir uma CTI. Imediatamente o Ministério da Saúde habilita. Habilitar significa reconhecer que ele existe, que ele está trabalhando, nós fazemos o custeio. Terceiro, a questão das unidades básicas de saúde, estamos falando aqui para o município, nós queremos que esses postos estejam mais abertos. Ah, precisa abrir todos os postos? Não, ele é que vai ver a melhor organização para fazer até as 22, ou até as 20, ou até as 21, ou até as 0 horas. E agora quase 500 milhões de verbas para o Brasil. Já separei R$1 bilhão de reais para todo o Brasil. 2 per capita para o Estado, 98 milhões para São Paulo. Fiquem tranquilos. Abertura de leitos.
enquanto nós lá tivermos, nós vamos estar juntos, o recurso não vai faltar. O que nós temos é que gastar bem o recurso, fazer bom uso desse recurso. E isso só é possível se a comunidade, se a sociedade proteger os nossos idosos, as nossas pessoas que têm comorbidade. A Itália é um dos países mais idosos do mundo. O número de casos que aconteceu em casas asilares na Itália foi o que mais predou o sistema de saúde dele, porque chegavam 300 pessoas, 400 pessoas que estavam em casas asilares ou que eram idosos sendo cuidados por cuidadores, os mesmos cuidadores de idosos que não estavam... Casas asilares, para dizer para você, é asilo mesmo. Está mapeado. Esses lugares têm que ter uma higiene absoluta, o cuidador de idosos que está lá dentro absoluta, e cada família, cada um cuida do seu. Está na hora de filho assumir que tem pai, tem mãe e que não é. Vamos interromper as aulas? Não deixe criança e adolescente com avô, com gente de idade. Por isso a estratégia de São Paulo eu achei muito correta, que é essa que São Paulo vai fazer. Estamos aqui solidários ao Estado de São Paulo e vamos trabalhar junto nessa e outras que virão. Algumas medidas serão de interesse nacional. Quando forem nacionais, nós falaremos de Brasília. E essas que são locais, aí eu deixo para ouvir as medidas aí. Os secretários assim procedam, porque eles conhecem muito melhor a rede local do que a União. Obrigado, ministro. Deve falar o Davi. Bem, hoje é um anúncio, nós estaremos mobilizados permanentemente, nós já tínhamos dito isso no início da semana, na próxima segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, enquanto for necessário, o grupo de mobilização, deixa o Dória falar, não sei se vai falar o Dória ou Davi. Coordenação São medidas do grupo novas de contingência, o doutor Davi Wipp, estará para tomar as decisões que forem necessárias. Um ponto importante exposto pelo ministro, eu queria renovar essa informação: não há decisão horizontal diante de uma pandemia ou de uma epidemia, não há uma decisão que seja horizontal. Há situações de pico, aliás, as experiências internacionais demonstram isso, e nem é possível estabelecer medidas que possam ser previstas e orientadas para longos períodos, são curtos períodos, às vezes 24, 48, 72 horas, e este é o procedimento, aliás, da Organização Mundial de Saúde e dos países que estão sofrendo mais com a crise do coronavírus. E o Brasil não é diferente, São Paulo, evidentemente, não se distancia deste procedimento. Neste momento, a decisão do governo do Estado de São Paulo, amparado pelas manifestações do Ministério da Saúde, do grupo responsável do Centro de Contingência do Covid-19, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, assim como da Secretaria de Educação da capital paulista e do Estado de São Paulo, são, primeiro, eventos. Recomendar a suspensão de eventos musicais, esportivos ou de qualquer natureza acima de 500 pessoas. Repito, eventos com mais de 500 pessoas estão cancelados. Para que sejam suspensos eventos esportivos, musicais, de lazer ou de outra natureza acima de 500 pessoas. 500 pessoas, não tem evento mais, público, acima de 500 serão pessoas. suspensos, porque cabe ao governo do Estado e ao governo municipal da capital de São Paulo tomarem a decisão, e a decisão está tomada. Vale para o Estado e para a cidade. A área privada, a recomendação é para que, a partir deste momento, possam gradualmente suspender estes eventos a partir de amanhã ou depois de amanhã, comunicando, evidentemente, aos responsáveis pela organização e ao público em geral. Educação, aulas, de segunda-feira, dia 15/3, até segunda-feira, dia 23/3, gradualizar a suspensão das aulas no sistema de ensino público e recomendar o mesmo em relação ao ensino privado. Repito, de segunda-feira, dia 15, até segunda-feira, 15 a 23, uma dia semana. 23, seguir esse procedimento. Segunda a segunda-feira, seguindo este procedimento de gradualizar. E o secretário da Educação do Estado e do município vão explicar por que esta gradualização tem que ser feita e tem que ser obedecida desta forma. Não há possibilidade no ensino público de uma decisão abrupta, diferentemente das universidades que, a partir de segunda-feira, já
A nossa gradualizar não significa cancelar, é gradualizar. Calma aí. E que as universidades privadas também o façam. É diferente a situação no ensino superior ao ensino básico e fundamental, tanto na prefeitura quanto no governo do estado de São Paulo. Então, com relação a eventos, a informação já está consolidada. Na área de educação, eu vou pedir a intervenção do secretário Roseli Soares, que é o secretário Roseli vai explicar o que é gradualizar em uma semana as aulas. Se desejar, do secretário Bruno Caetano, secretário de Educação da capital de São Paulo. Secretário Roseli. Governador, boa tarde a todos. Secretário, ministro Mandetta. Essa medida, nós já tínhamos desenhos, diversos cenários para o processo educacional. Muitas escolas particulares já tinham começado a discussão desse processo. Esta mudança substancial de passarmos a transmissão do vírus ser sustentada ou comunitária, ela muda muito, especialmente porque os nossos jovens têm uma característica de ser assintomáticos e poder levar para fazer casa uma transmissão elevada, com o uso de transporte público, que também complica ainda mais, e outros fatores. Mas nós não faremos um interrompimento, a suspensão das aulas de qualquer maneira, porque tem que ter um planejamento com as próprias famílias. Isso é muito importante. Não adianta parar as aulas e as crianças estarem com o vô, com a avó, que são o público que nós mais temos que nos preocupar. Isso é muito importante. Isso já é um aprendizado de outras situações que o Ministério da Saúde, com pessoas mais da velhas. Saúde aqui do Estado tem conduzido desta maneira, tem estudado muito, nos trazendo as informações. Então, durante a semana que vem, nós teremos aula normal, de segunda a sexta. As escolas estarão abertas para passar uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos, os cuidados. Mais uma vez, já fizemos isso entre os dias 2 e 6 de março, refaremos durante a semana, mas com muito mais informações sobre essa responsabilidade, inclusive dentro da própria família. Segundo ponto importante, dar tempo para que as famílias se organizem. Isso é muito importante, também é este aprendizado essencial. A família, se a gente disser que segunda-feira de manhã já não tem, talvez ele não consiga se organizar. Então nós estamos dando mais de 10 dias para que os pais, as famílias se organizem, com quem ficarão as crianças, quais são os procedimentos. Nós querem estamos separar jovens e velhos para complementar, para dar atividades para os estudantes, ainda que não seja exatamente aquilo que é programado em aula. Por exemplo, o Estado já está com planejamento para que a gente tenha atividades à distância com patrocínio de dados, ou seja, os alunos entrarão em determinado momento, a gente ainda está concluindo, fechando as parcerias, alguns dados ainda serão entregues durante a semana para a própria comunidade escolar. Nós vamos patrocinar os dados para que os alunos possam acessar aplicativo gratuitamente, mesmo que ele seja lá do lugar mais distante, mais pobre, que não tenha internet própria, que a família não tenha condições de ter internet. Nós vamos patrocinar a internet para que este aluno possa acessar conteúdos durante este período. Logicamente que o primeiro período de afastamento para a rede pública será considerado como um período de adiantamento de férias dentro do nosso planejamento. E à medida, aí eu sei que a pergunta que vai